Graça e paz, irmãos. É sempre uma alegria podermos voltar aqui, rever vocês. Muitos eu ainda conheço, mas posso garantir que 90% já é de gente, são pessoas desconhecidas, pessoas novas. Essa igreja cresceu muito. Pregar nesse auditório tão grande é difícil, é uma experiência nova para mim, mas Deus há de nos abençoar e ter misericórdia de nós neste dia. Trazemos a saudação da nossa igrejinha lá. É uma igrejinha pequena, viu? Bem pequenininha, mas é bonitinha também, viu? Muito bonita. E certamente aqueles irmãos estão também reunidos lá com o nosso pastor auxiliar. É uma igreja co-irmã desta igreja. Temos tido uma relação muito boa, a nossa igreja com essa, principalmente nós, pastor Cláudio, conselho desta igreja. Louvamos a Deus por isto. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Há 10 anos, quando nós começamos na nossa igreja, logo no início nós fizemos uma exposição dessa carta, mas depois de 10 anos resolvemos expor novamente toda a carta de Tiago. E já que eu estou expondo essa carta na minha igreja, agora revisando todos os sermões, resolvemos compartilhar hoje aqui. A carta de Tiago é uma carta muito prática, não traz muitos temas teológicos, mas traz temas práticos para a nossa vida cristã. Por favor, Tiago, capítulo 1, dos versos 16 a 18. Diz assim o texto sagrado: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que nada somos, apenas instrumentos Teus. Ajuda-nos a expor esse texto, Senhor. Dá que possamos dizer exatamente as Tuas palavras, não as nossas. Senhor amado, não nos deixa sair do texto, Senhor. Que sejamos fiéis à Tua palavra, Senhor, eu te peço. Mas te peço também, Senhor, que os nossos corações sejam edificados por ela. A Tua palavra em si, Senhor, continua sendo a Tua palavra, não importa qual seja o mensageiro. Mas o nosso coração muitas vezes é muito duro, Senhor. E nós já, às vezes, nos aproximamos do texto já com alguma prevenção. Mas, Senhor, se há no nosso coração alguma predisposição, Senhor, contra a Tua palavra, tira isso e abre o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos aceitar a Tua palavra como na verdade ela é, a Tua palavra. É o que nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é necessário que eu faça algumas explicações antes, porque a carta ela é bem clara, é uma carta bem peculiar, e eu preciso pelo menos dizer algumas coisas antes de a gente entrar no texto. Quem escreveu esta carta foi Tiago, o irmão do Senhor, que no início, tudo indica, não cria em Jesus, mas o apóstolo Paulo se refere ao encontro dele com o Senhor Jesus depois de Jesus ter ressuscitado, e isso certamente mudou a vida de Tiago. Tiago passou a ser
o líder da igreja de Jerusalém. Isto fica mais ou menos claro para nós quando ele teve uma atuação bem efetiva no Concílio de Jerusalém, Atos 15, deixando claro que ele era um dos líderes daquela igreja. Podemos dizer que ele era pastor daquela igreja, pastoreava aquela igreja. Essa carta foi escrita entre os anos 40 e 60 da nossa era cristã. Alguns comentaristas preferem mais próximo de 40, eu concordo mais com eles, deve ter sido mais próximo de 40. Essa carta ela foi escrita para algumas pessoas, mas isso não significa dizer que ela não tenha lições para nós. Tem, certamente. Os seus destinatários, para quem esta carta foi escrita, eram os cristãos judeus na dispersão. Está lá no início do capítulo 1. Crentes que estavam fora de Jerusalém. Nesse período houve foi deflagrada uma perseguição muito grande sobre a igreja, mas por incrível que pareça, não por parte dos romanos. Essa perseguição dos romanos veio bem depois, por parte dos próprios judeus, dos patrícios. E essa perseguição, ela chegou ao seu ápice com a morte de Estevão. Nós vemos esse relato no capítulo 7 de Atos. E isto fez com que muitos crentes, judeus, cristãos, que haviam se convertido ao cristianismo, deixassem a cidade de Jerusalém e fossem para outras regiões. Certamente muitos deles tiveram que apressadamente vender as suas coisas, os seus bens, para saírem e começar uma vida nova noutra cidade. E Tiago, ele escreve esta carta para esses crentes, esses irmãos que estão espalhados pelas regiões circunvizinhas de Jerusalém. E pela carta nós entendemos que certamente aqueles irmãos estavam passando por dificuldades. Olhando do início da carta, nós vemos que ele começa a carta, do versículo 1 ao 4, encorajando aqueles irmãos a passarem pela aprovação. Ele diz que a aprovação precisa ter uma ação completa, ela tem que começar e terminar, para que o crente seja perfeito, amadurecido em todas as coisas. Depois ele vai falar da necessidade de sabedoria, instruir aqueles crentes para que, se eles não têm sabedoria de Deus para passar na aprovação, para enfrentar a aprovação, que eles peçam a sabedoria do Senhor. Depois ele vai falar da transitoriedade da vida, que a vida ela é fugaz, que ela é passageira, que ela é hoje e não é amanhã. Depois ele vai fazer uma comparação entre a aprovação e a tentação, dizendo que a aprovação ela pode vir de Deus, e normalmente ela vem de Deus como um teste na nossa vida, mas a tentação jamais. A tentação ela vem do coração do homem. E aí nós caímos no nosso texto de hoje, em que Tiago vai falar de dois atributos de Deus: a bondade e a imutabilidade de Deus. Mesmo sabendo que o versículo 18 no original não tem o pois, nós vamos seguir a tradução da Ara para a nossa pregação. E isso vai dar uma completude aqui à nossa perícope. Começando o texto, Tiago inicia fazendo uma advertência. Na verdade, o texto nós podemos distribuir da seguinte forma: ele faz uma advertência no versículo 16, no versículo 17 ele apresenta os dois atributos de Deus, a bondade e a imutabilidade de Deus, e no versículo 17 ele faz uma aplicação da bondade de Deus. É isso que nós vamos ver agora. Eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Ele começa o versículo 16 dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos,
ou como esse verbo está no passivo, não vos deixeis enganar. É isso que ele está querendo dizer. Onde a verdade não está clara, as pessoas tendem a desviar-se delas. Falsos ensinos podem ser tão semelhantes que é difícil distingui-los. A natureza humana é propensa ao erro. E então, quando a verdade é difícil de descobrir, e nem sempre ela é fácil, nós nos contentamos com os nossos próprios conceitos. Aqui é uma preocupação de Tiago. Na verdade, é como se ele dissesse: olhe, não se deixem enganar pelas aparências. Provavelmente aqueles irmãos estavam passando por dificuldades. Haja vista o que ele fala no início, encorajando-os a passar pela provação. É possível, perfeitamente possível, que alguns daqueles crentes provados e testados pelo Senhor pudessem perder a perspectiva correta e virem a questionar a providência de Deus. Quando o período de provação é um período muito longo na nossa vida, se nós não tivermos a sabedoria de Deus, e Tiago fala disso também, para podermos compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida, não é difícil que nós venhamos a questionar a Deus, ou até murmurar contra Deus, reclamar do Senhor. Normalmente nós ouvimos as pessoas do mundo dizendo: se Deus é o Todo-Poderoso, por que Ele não evita as tragédias? Por que Ele permite que estas coisas aconteçam? Essas não deveriam ser palavras dos crentes. Os crentes não deveriam jamais pensar desta forma. Mas, quando a provação é insistente e ela tem um período longo na nossa vida, há um momento que nós cansamos. E esse é um momento difícil na vida do crente, em que ele precisa ter a sabedoria de Deus e o cuidado de Deus para que ele não caia no mesmo erro de questionar a Deus. Então Tiago começa dizendo: olha, não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis. E ele vai dizer: Deus é bom. Deus é essencialmente bom. É isso que ele vai dizer logo em seguida, apresentando esses dois atributos de Deus que estão, interessante, interrelacionados, interligados. Um está interligado ao outro, e como isso é para nós uma garantia. Podemos ver a bondade de Deus intrinsecamente ligada à sua imutabilidade. Isto é uma garantia para nós. E ele começa dizendo que Deus é a fonte de todo bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, nós poderíamos já pensar na graça inicial, a graça de Deus em nos salvar, todo o progresso na vida espiritual que nos deve conduzir à perfeição em Cristo, a própria vida eterna. Tudo isso, meus irmãos, são coisas que Deus nos dá como dádiva, como dom. A morte eterna é uma recompensa, é um salário, mas a vida eterna é uma dádiva, é um dom de Deus. Ninguém merece, não há méritos em nós que Deus possa olhar, ver e nos dar a vida eterna. Ele nos dá como dádiva, como dom. E Tiago diz que é lá do alto, ou seja, do céu, onde Deus habita. É como se ele dissesse que é do próprio Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. A expressão lá do alto, do céu, é mais ou menos isto que ele quer dizer. A ideia é esta. Por exemplo, quando o filho pródigo está lá
já prestes a voltar para o seu pai, ele cai em si e diz: voltarei para o meu pai e direi: pequei contra o céu e diante de ti. Esta é a mesma ideia. As dádivas de Deus, as boas dádivas, as boas coisas que Deus nos dá, elas vêm lá do alto, elas vêm de Deus. Figurativamente indica a superioridade e majestade de Deus, que como um rei que ele condescende em olhar para baixo e conceder dádivas e dons aos seus servos. Deus, na sua majestade, na sua glória, olha para nós, de lá do alto, e de lá ele concede as suas bênçãos. Elas são lá do alto porque foram lá que elas foram determinadas. Lá no céu, a habitação de Deus, o lugar da morada de Deus, é onde ele determina todas as bênçãos que distribui para nós. Mas Tiago diz também, não apenas que Deus é a fonte de todo o bem, mas ele diz que Deus não pode mudar. Ele diz que os dons de Deus e as dádivas de Deus, elas vêm descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pai das luzes nos dá a ideia de que Deus está acima de todas as coisas. A palavra Pai, ela é frequentemente usada no Antigo Testamento para o autor ou a causa primeira. Nós vemos em Gênesis, por exemplo, o pai dos que habitam em tendas, o pai de todos que tocam harpa e flauta, ou seja, o autor, o fundador, aquele que cria. Deus criou a luz. Provavelmente Tiago está fazendo uma referência a quando Deus criou a luz no início e disse: haja luz, e luz se fez. Essa figura que ele usa, ele o faz para ilustrar a estabilidade absoluta de Deus. Como Criador da luz, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus está acima da luz. Deus não muda. Deus é imutável. Não há nenhuma variação nele. Variar seria contra a sua própria natureza. Isto não acontece jamais com Deus. Tem um texto lá em Malaquias que é bem significativo. Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É justamente porque Deus é imutável, porque Ele não muda, que nós não somos consumidos. Isto tem tudo a ver, meus irmãos, com a bondade de Deus. Esta é a garantia de que Deus permanecerá bom, que Ele não deixará de ser bom. Deus não pode ser um dia bom e no outro dia menos bom, pois a bondade de Deus dura para sempre. Isto independe de nós, independe da nossa condição diante dele, de pecador. Mesmo que pequemos, e nós continuamos pecando, por mais que desejemos, e certamente no coração do verdadeiro crente há um desejo de agradar ao Senhor, de não pecar. Se há a coisa que mais desagrada ao verdadeiro crente é o pecado. O pecado desagrada o crente. Ele olha para o pecado que ainda está nele, que habita nele, e isso dói muito, porque ele percebe que não consegue se desvencilhar do pecado. O pecado continua grudado nele. Ele continua pecador,
Isso não significa dizer que eu me acomodo por ser pecador, mas continuaremos na luta contra o pecado. Apesar disto, Deus continuará sendo bom, porque Ele é imutável, Ele não muda, não depende de nós. E Tiago faz uma aplicação dessa bondade de Deus no versículo 18. Ele argumenta sobre a bondade de Deus como o autor de dádivas espirituais e apresenta uma aplicação dessa bondade quando ele fala da regeneração. Primeiro ele diz que Deus nos regenerou. Ele diz, Ele nos gerou. Veja que ele diz, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O que ele está dizendo aqui é que Ele nos gerou de novo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos fez reviver. Se perguntássemos qual foi a motivação de Deus, o que motivou o Senhor a nos gerar novamente, a nos fazer reviver já que estávamos mortos, qual foi a motivação de Deus? O texto diz que a motivação estava nele mesmo, segundo o seu querer. Deus não foi motivado por nada fora dele, para escolher aqueles que ele quis salvar. Até porque em Adão todos nós pecamos e fomos destituídos da sua glória. A única razão para Deus nos escolher, Paulo diz que foi o seu beneplácito, ou seja, o seu bem-querer, o seu bel prazer, porque Deus quis. A razão está nele mesmo. E qual foi o meio que Deus usou para nos gerar de novo? Tiago diz também, diz que é pela pregação do Evangelho. Ele diz, pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade, Deus nos regenerou. A maior dádiva de Deus para os crentes é a dádiva da nova vida em Cristo. A iniciativa de Deus proveu essa dádiva e a sua revelação especial a comunicou a nós. O apóstolo Paulo diz, aliás, o apóstolo Pedro diz assim, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. A pregação do Evangelho, que é a palavra da verdade, é o meio habitual pelo qual o Senhor traz os seus eleitos ao novo nascimento. Não há absolutamente substituto para a pregação do Evangelho. Não há. Mas Deus nos regenerou, Deus nos gerou, e Tiago diz que para um fim. Ele diz, para sermos as primícias da sua criação. Deus não apenas nos gerou, meus irmãos, de novo. Além de nos gerar de novo, que já era muita coisa, Ele ainda o fez para que nós nos tornássemos as primícias da sua criação. É que diz o versículo 18b, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. No Antigo Testamento, as primícias, que eram os primeiros frutos, elas eram sagradas e elas pertenciam a Deus. Mas o termo também podia ser usado de forma figurativa. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita, isto é, de todos os povos, Israel era dedicado ao Senhor. O que nós entendemos aqui é que Deus, segundo Tiago nos diz, Ele nos gerou de novo, Ele nos regenerou
para que nós fôssemos consagrados a Ele, para que nós fôssemos dele, para que nós fôssemos a coisa mais preciosa para Deus. Meus irmãos, isto é muito profundo e é muito bom nós sabermos que Deus é bom e continua sendo bom, e que Ele é imutável e que Ele não muda, a despeito de nós mudarmos constantemente, e que na sua bondade Ele nos gerou de novo para que nós estivéssemos diante dEle, para que fôssemos consagrados a Ele. É isto que Tiago ensina àqueles irmãos que estão passando por dificuldades na dispersão, dispersos longe de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Eu queria terminar fazendo algumas considerações que eu acho que elas são importantes. A primeira coisa, Deus é absolutamente bom. Absolutamente bom. Há um texto na Bíblia em que o moço rico chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas bom? Bom só há um, que é o vosso Pai Celeste. Jesus, no seu período de humilhação, reconhece que o Pai, Ele é essencialmente bom. Jesus é tão bom quanto o Pai, mas não tem comparação. Nós não podemos comparar a bondade de Deus com nenhum parâmetro humano, porque se há alguma bondade em nós, ela se manifesta normalmente em forma de barganha, de recompensa. Nós dificilmente exercemos bondade sobre aqueles que não são bons para conosco. O Pai é bom porque Ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Ele nos elegeu, Ele nos salvou, mas para nos salvar, Ele precisou tirar de si o bem mais precioso, que foi o seu Filho Jesus, e entregá-lo para morrer por nós. Não há amor, não há bondade maior do que esta. Não conheço na história alguém que tenha sido tão bom a ponto de dizer: olha, para resolver o seu problema, eu entrego o meu filho para morrer no seu lugar. Por isso que Jesus pôde dizer perfeitamente: bom só há um, que é o nosso Pai Celeste. Obviamente que o Senhor Jesus é tão bom quanto o Pai, que se entregou voluntariamente para morrer em nosso lugar. E o Pai nos deu o seu Espírito para habitar em nós, morar dentro de nós, nos dirigir, nos guiar, nos ensinar. É como se é o próprio Deus habitando em nós. Bondade maior não pode existir. Eu sei que se nós perguntarmos a alguém se Deus é bom, não é difícil alguém falar que Deus não é. Ah, Deus é muito bom. Deus realmente é muito bom. Mas há uma questão aqui. Nós só teremos condições de entender a bondade de Deus quando nós olhamos para nós. Só poderemos conhecer ou compreender a bondade de Deus se fizermos uma comparação, e certamente teremos que fazer numa relação inversamente proporcional. À proporção que nós olhamos para nós, vemos a nossa maldade, nós olhamos para Deus e vemos o quanto Ele é bom. Enquanto houver no meu coração um resquício de bondade,
Alguma coisa que eu olhe lá no fundo e diga, não, mas eu não sou tão ruim assim, eu sou até bom. Enquanto houver no meu coração a ideia de que há bondade em mim, eu serei incapaz de olhar para Deus e ver a sua bondade. Essa relação ela é inversamente proporcional. A proporção que eu vou vendo a minha maldade, eu vou vendo a bondade de Deus. É assim que nós podemos entender. Não tem outra forma de entender a bondade de Deus. Porque é fácil dizer Deus é bom. É fácil dizer isso, Deus é bom. E Deus é bom mesmo. Mas nós, quando dizemos isso, o fazemos de modo geral. Deus é bom particularmente. Deus é bom para comigo, para com você. A bondade de Deus, meus irmãos, ela é clara. Deus é bom para com todos. O próprio Senhor Jesus disse que Deus dá a chuva para justos e injustos, o sol para justos e injustos. Mas para os crentes, a bondade de Deus não é nesse sentido coletivo. Ela é peculiar. Deus age como um pai para nós, conhecendo as nossas peculiaridades. Como um pai deve conhecer as peculiaridades dos seus filhos, com as devidas... nem todos vão conhecer, obviamente, mas deve procurar isto. Mas Deus nos conhece por inteiro, conhece que nós somos e trata conosco desta forma. Se eu conseguir fazer vocês entenderem isto, hoje eu estarei satisfeito. A bondade de Deus na nossa vida. Mas o que nós esperamos não é que apenas alguém diga, não, Deus é bom. Ah, Deus é muito bom. Há um filme que sempre dois pastores se encontram, aí um diz assim, Deus é bom o tempo todo, o outro diz, o tempo todo Deus é bom. É verdade. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas Deus é bom para mim? Como é que eu posso viver com isto? Como é que eu posso conviver com isto? A primeira coisa que eu falei, olhando para mim e vendo os meus pecados, a minha iniquidade, que põe em evidência a bondade de Deus. Mas também, meus irmãos, a bondade de Deus na nossa vida deveria produzir em nós um sentimento imenso de gratidão, tão grande, que mudasse completamente a nossa vida de adoração, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de serviço ao Senhor. Dizer apenas que Deus é bom é pouco demais. Não é reconhecê-lo de fato como bom. Mas isso tem que transparecer, isso tem que sair, isso tem que ser demonstrado numa vida de intensa gratidão ao Senhor. Isso só pode ser feito numa vida de adoração a Deus, de obediência, de santificação, de comunhão e de serviço ao Senhor. Meus irmãos, esta é a minha expectativa nesta manhã. Que Deus nos faça vê-lo assim. Que nós não sejamos apenas mais um que diz, não, Deus é muito bom. Deus é bom demais. Mas não vivemos como se Ele fosse. Mas que nós possamos dizer isso, mas viver assim. Deus abençoe a todos vocês. Amém.